seja o santo do Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja o santo do Senhor. Quero assim convidar a igreja a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, somente alguns versículos. São Mateus capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Não deixamos de glorificar e exaltar o Todo-Poderoso que se faz presente, para que o Senhor possa encher os seus vasos que estão aqui, amém? Renovar, louvado seja Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13, versículo 21 após. Aleluia. Eu gostaria que todos acompanhassem essa leitura. Glórias a Deus. Que tivesse muita atenção, glórias ao nome santo do Senhor, para o Senhor quer dizer esta noite. É revelação do Espírito de Deus que se faz presente. Aleluia. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Quem achou diz glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Ponto de interrogação. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Somente até aqui, poder fechar as nossas Bíblias e aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glórias ao Todo-Poderoso que se faz presente ao nosso meio. Desde já quero confessar à igreja em Cristo Jesus que só Deus sabe o quanto a falta tem um sentido nesse mês que tem sido difícil para mim no meu trabalho, trabalhando direto, louvado seja Deus, mas assim é da vontade do Senhor lidar com o povo, que eu trabalho com o povo, louvado seja Deus, para lhe trazer das trevas à luz, assim seja feita a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero já desde já, amados, dizer que louvado seja o nome santo do Senhor. Certa vez eu estive em casa e o Senhor me deu uma revelação de uma jovem. Queria que todos prestassem minha atenção no que o Senhor tem a dizer. E eu estive em minha casa, em meu lar, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor me deu uma visão de uma jovem. E eu cheguei até ela e disse para ela: tu crê em Deus? Não crê? Ela crê. Eu não sabia se ela crê, se era desviada ou não. Ela disse, perguntei para ela: tu crê em Deus? Ela disse: creio. Você acredita que Deus existe? Eu acredito. Então tá, se você acredita em Deus, então você crê no Espírito Santo. Ela disse: creio no Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo, você crê que há revelações, a visão, né? Que há poder transformador de Deus, não é verdade? E ela assim disse que cria, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu disse para ela, falei: olha, o Senhor me mostrava você em um quarto fechado, escuro, e sentada, como se diz, jogada e triste, numa escuridão, como... Vou resumir, o inimigo lançando uma seta para que você viesse entrar em depressão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, amados, louvado seja Deus, ela acreditou, ali ela acolheu a palavra, e realmente, como ela creu, louvado seja Deus, Deus deu a vitória a ela.
Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer nesta noite para você, meu querido, amado irmão, irmã, em Cristo Jesus, que nesta noite não é em vão a sua entrada aqui. Eu quero te dizer nesta noite, louvado seja Deus, que se você crê também no Espírito Santo que se faz presente aqui no nosso meio, louvado seja Deus, porque é Ele que tem o poder, louvado seja o nome do Senhor, e é Ele que te dá o poder e a autoridade para expulsar também um demônio que persegue e que impede que as suas bênçãos venham chegar até você. Nesta noite eu quero dizer para você que você está levando a sua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu queria que a igreja batesse palmas em nome do Senhor Jesus, porque Deus está dando vitória à igreja dele nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por esta palavra revelada, a qual ainda vou entrar nela, não entrei, eu quero dizer, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que olhando para aqui, louvado seja Deus, eu vejo uma, como se diz assim, uma placa, e ela está dita assim, ó, louvado seja Deus, prestem bem atenção e escutem bem com vossos ouvidos, admite-se. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra está assim, ó, admite-se. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você está desempregado, meu amado, Cristo quer te contratar nesta noite. Eu quero dizer para você que Jesus quer te contratar. Mas você pode dizer para mim: ah, mas evangelista Fernando, eu já aceitei Jesus. Isso é uma boa. Você falou certo com o seu pensamento. Se você falou dessa forma, louvado seja o nome do Senhor. Sim, realmente você já aceitou Jesus. Mas você que não aceitou Jesus, eu quero dizer para você que se você quiser ser contratado nessa noite, é somente você levantar as suas mãos e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai te dar todos os direitos que você tem, além da vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido, que você que pensou em seu coração ou em seu pensamento nesse momento, mas eu já aceitei Jesus Cristo, eu quero dizer para você que a placa ainda continua. Admite-se, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem obreiros aqui para trabalhar para o Senhor nesta noite, louvado seja Deus. Tem obreiros prontos, louvado seja o nome do Senhor, para deixar tudo e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Porque Cristo Jesus, Ele deu um exemplo de buscar ao Pai. Você tem buscado ao Pai a presença dEle, para que você viesse ser cheio, para que você viesse ser completa, contemplar o que Deus quer que você faça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Estes homens, Deus chega diante dele e diz para ele: louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus perguntou para Pedro, perguntou para os discípulos, perguntou para os três, louvado seja o nome santo do Senhor, os futuros obreiros da casa dele, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor pergunta para os três, não eram os 12, eram 3. Era Pedro, João e Tiago. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem dizem, louvado seja Deus, a multidão que eu sou? Louvado seja Deus. A um dos profetas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai entender o que Jesus quer dizer com você nessa noite. É uma revelação, é o Espírito Santo que vem trazendo esta noite, para que você venha, louvado seja Deus, se prontificar, louvado seja Deus, ou decidir nesta noite o que você quer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, Ele estava pertinho, louvado seja Deus, de encerrar o seu ministério. Ele sabia, louvado seja o nome santo do Senhor, que Ele iria partir para com o Pai, que Ele iria ser crucificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E Ele, louvado seja Deus, Ele chega, louvado seja Deus, como homem, vamos dizer assim, louvado seja Deus, eu preciso de um sucessor, eu preciso de um homem que venha continuar, louvado seja Deus, o meu ministério, o meu trabalho. Mas quem eu vou entregar, em quem eu vou confiar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Em quem eu vou confiar? Louvado seja Deus. Aleluia, louvado, exaltar seu nome santo do Senhor. E o Senhor faz essa pergunta, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. E Ele, louvado seja o nome santo do Senhor, olha para os seus discípulos: louvado seja o nome santo do Senhor. E a resposta qual foi? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu querido, que quando louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, o Senhor, louvado seja Deus, fez essa pergunta. Pedro, louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi João que se declinava ao seio do Senhor Jesus quem teve a revelação, mas foi Pedro. O Senhor, o Espírito de Deus, revelou a Pedro, louvado seja Deus, quem era Jesus, e não revelou, louvado seja o nome santo do Senhor, a João. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero voltar aqui, louvado seja Deus, porque louvado seja o nome santo do Senhor. Eles disseram, uns diziam Elias, louvado seja o nome santo do Senhor, outros diziam, louvado seja Deus, outros profetas, outros diziam Jeremias, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, ou um dos profetas. Olha a confusão, meus queridos, olha a confusão, louvado seja o nome santo do Senhor. E esses homens que seguiam Jesus não sabiam quem era Jesus. Você sabe quem que você está seguindo nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o caminho que você está seguindo nessa noite? Louvado seja Deus, porque a preocupação na mente, na cabeça do Senhor, do Mestre, louvado seja Deus, naquele momento era, louvado seja Deus, eles falharam no passado, louvado seja Deus.
Levantou Arão levantou um bezerro para que o povo viesse adorar o bezerro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os homens falharam naquele tempo. Em quem eu vou confiar nessa missão? Em quem eu vou confiar esta obra missionária? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em quem eu vou confiar? Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Comece a refletir, meu querido, aí. Comece a pensar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Elias, louvado seja Deus. Elias, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus disse para ele: Elias, você vai em tal e em tal e em tal lugar, louvado seja Deus, porque a sua carreira não terminou. Você unge fulano, Beltrano e Ciclano, louvado seja o nome do Senhor, porque louvado seja Deus. E você vai ungir também a Eliseu como sucessor em seu lugar como profeta, louvado seja Deus. Porque se um falhar, o outro mata. Louvado seja Deus. Se aquele falhar, aquele também vai matar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, levantou homens no passado, louvado seja Deus, que não tiveram condições. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus te dá condição nessa noite para que você venha decidir, para que você venha escolher, para que você venha se posicionar e mostrar, louvado seja o nome do Senhor, o que está em seu coração, o que realmente você quer, e você vencer a sua carne, e você vencer a luta, louvado seja o nome do Senhor, e fazer aquilo que Deus entregou em suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há uma placa aqui, meus queridos. Há uma placa aqui, admite-se. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu confesso à igreja do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que eu disse, eu falei com a minha própria boca, confessei, louvado seja Deus. Estou empregado pela bondade do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas sem falar, Fernando, eu quero que você é a minha obra. Eu vou para a obra, porque mais tenho com Deus para que para com o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Cumpro o meu ministério que Jesus confiou em minhas mãos. Louvado seja Deus. E você está cumprindo, minha querida. Você está cumprindo, meu querido. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem que você está seguindo? Louvado seja Deus. Porque nesse texto, louvado seja o nome santo do Senhor, essa pergunta a qual, louvado seja Deus, Jesus fez para Pedro, louvado seja o nome do Senhor, é muito importante, é muito interessante. Louvado seja Deus. Quem eu sou, ele revela Cristo, o Cristo de Deus, ou seja, o Filho de Deus, ou seja, o Deus em pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi a carne que revelou a ele, mas o Deus Todo-Poderoso, que ele era o Filho que estava do lado dele. E Deus está levantando. Deus está levantando, meu amigo. Eu te confesso em nome do Senhor Jesus nesta noite, que pela revelação qual o Senhor Jesus me dá, louvado seja Deus, sem medo de errar, porque olhos que me dá o Senhor Jesus, e ouvido para ouvir, quem me dá é o Senhor. Eu te confesso que Deus, louvado seja o Senhor, se você não se posicionar, Deus levanta outro em teu lugar. Tenha certeza e convicção, louvado seja Deus, porque é os pequenos que Deus está colocando nesse momento, é os pequenos que Deus está levantando nesse momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então entrega-se ao Senhor da forma, da maneira qual Ele quer que você venha se entregar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Entrega-se de corpo e alma. Louvado seja Deus. Entrega-se ao Senhor. Você é templo. O seu corpo é do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele está dentro de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele está aqui. Toma a sua decisão neste momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Você sabe quem é o Senhor, louvado seja Deus. Então te posiciona como uma posição de crente, louvado seja Deus, e começa a marchar na presença do Senhor. Deixa Deus te usar, louvado seja Deus. Não é só em seu lar, não é só em sua casa, mas louvado seja Deus, é na casa dele, é na presença dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus fala coisas grandes e firmes, tenho para meu povo. Mas e a posição? Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, Deus de maravilhas. Quantas vezes eu tenho falado contigo, minha irmã? Quantas vezes eu tenho falado contigo, minha irmã? Quantas vezes o Senhor abriu seus ouvidos para falar, louvado seja Deus, mas você não tem guardado? Você não tem guardado? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque me entristece em meu coração quando Pedro olha para Jesus, Jesus sendo homem, querendo usar a fragilidade humana, querendo usar, louvado seja o nome santo do Senhor, a fraqueza humana, para dizer para ele, para que ele não vá. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Dizendo, Senhor, de maneira nenhuma, minha querida, meu querido, não esqueçam que Satanás, ele conhece também a Bíblia de cor e salteado. Louvado seja o nome santo do Senhor, e que ele sopra na boca. Louvado seja Deus. Repreende isso daí e comece a se posicionar na presença do nosso Deus. E deixe o Senhor te usar.
Deixa Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, porque a autoridade Ele te deu o Espírito, louvado seja o nome do Senhor, para que você venha se posicionar. Aleluia. Não venha cochear entre dois pensamentos, não. Não cocheie, não venha estar entre dois pensamentos, não. Não venha cochear, não, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé e deixa Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ouve, lembra que o Senhor disse para o profeta Ezequiel: coloca-te de pé, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Exaltado seja o nome santo do Senhor. A carne é fraca, mas o Espírito, louvado seja Deus, é forte, está pronto. Louvado seja Deus. Não diga, eu não posso, a minha fé está tão pequena. Sua fé não está pequena. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saiba que sua fé, ela não está pequena, louvado seja Deus, porque é mais forte o que está contigo. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe que Deus está contigo. Deus é com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você se colocar de pé. Basta tão somente você bater seus pés. Basta tão somente você afirmar os seus tornozelos e caminhar na presença do Senhor. Hoje eu não sei o que vou fazer, mas Deus vai falar para você o que você vai fazer, por onde você vai começar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh Deus de glória. Oh papalamanto, Deus e Pai. Oh papai, oh bendito o nome santo do Senhor. Deus está aqui neste momento. Deus está passeando na sua igreja. Deus está passeando na sua igreja. Deixa o Senhor te renovar. Aleluia, 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 aleluia. Em quem eu vou confiar meu ministério? Em quem eu vou confiar a minha igreja? Em quem eu vou confiar a minha igreja? Olha a preocupação dos grandes. Olha a preocupação, louvado seja o nome santo do Senhor, no líder da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você pudesse contemplar, louvado seja Deus, a preocupação do Deus Todo-Poderoso com a casa dele. Aleluia. Sendo que aqui tem, louvado seja o nome do Senhor, instrumentos da mão do Senhor. Aleluia. E você fica cocheando, minha querida, entre dois pensamentos, não. Toma uma posição, louvado seja Deus. Toma posição, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não diga eu não posso, não diga eu estou fraco. Não diga desta forma, louvado seja Deus. Porque essa enfermidade da carne, que nessa noite ela cai por terra. Essa enfermidade da carne, que hoje é queimada nesse momento pelo fogo que cai do céu. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele te renova nesta noite. Saiba que o Senhor, Ele te renova nesta noite. O Senhor, Ele te renova nesta noite. Louvado seja Deus. Pela minha fonte, eu digo para a igreja nesta noite que Deus está visitando pensamentos agora. Deus está visitando pensamentos agora. Aleluia, 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 aleluia. Deus está visitando pensamentos. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está visitando pensamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está transformando aqui nesta noite. Contemplar, louvado seja Deus. Se você pudesse contemplar o poder de Deus, se você pudesse ver o que Deus está fazendo, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus escolheu esses três homens, louvado seja o nome do Senhor, que futuramente, louvado seja Deus, iriam ser chamados pastores. Louvado seja o nome santo do Senhor, iria ser pastores, líderes de igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor, iria expandir o evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus tem promessa de expandir, louvado seja o nome santo do Senhor, o ministério que está na tua vida. Aleluia, aleluia. É tão somente você tomar uma posição, minha querida, porque você conhece a Cristo, você sabe, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo, meu querido? Quantas vezes o Senhor tem falado contigo, minha querida? Aleluia. Oh, glorião, papai. Oh, papai. Oh, papai. Deus de glória. Oh, aleluia. Olha, papai, mandeita. Oh, Deus de glória. Oh, o Espírito de Deus está visitando. O Espírito de Deus está visitando. Deixe o Senhor entrar, minha querida. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus te renovar. Se você pudesse contemplar o fogo, se você pudesse contemplar outra palavra de fogo, se você pudesse contemplar a labareda, oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Se você pudesse contemplar, louvado seja o nome santo do Senhor, então se posiciona. Abre agora nesse momento o seu coração. Abre o seu coração, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Ele fala aqui, ó. Minha querida, não deixe confusão não, porque o Senhor Ele fala aqui, ó. É aqui que o Senhor fala. Eu falo para você como testemunho vivo
contigo em Cristo Jesus. Já ouvi a voz do Senhor várias vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus, louvado seja o nome do Senhor, te colocar de pé como exército dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa o Senhor aperfeiçoar a tua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não diga não posso, não diga não dá. Não fala isso, não fala desta maneira não, minha querida. Não fala não, não fala desta forma não. Não deixa ninguém soprar não. Não deixa vir esses ventos contrários não. Repreenda os ventos contrários e deixa Deus te usar. Deixa Jesus te usar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Pois Deus tem algo tremendo para falar, mas não dá tempo. Não dá, somos obedientes ao Pai. Eu quero dizer para você, minha querida, deixa Deus te usar. Deixa o Senhor te tomar. Deixa o Senhor e deixe falar quem quiser falar. Fala, eu sou instrumento do Deus vivo. Eu sou instrumento do Deus Todo-Poderoso. Porque a placa, ela está aqui. Admite-se, porque grande é a seara, mas poucos ceifeiros. Deus grande e tremendo. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Se você visse a missão que Deus me deu, louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Ele está presente aqui neste momento. Deus de glória e de poder. Então somente toma posição, minha querida. Toma posição, meu irmão. Se você quer estar aqui a placa nesta noite, louvado seja Deus, somente você se posicionar. Só se você dizer, eis-me aqui. Lembra do profeta Isaías? Louvado seja o nome santo do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus tem falado com a sua igreja. Oh, aleluia. Deus tem falado com a sua igreja. Aleluia. 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 Qual o espelho que você tem visto? Em quem você tem se espelhado, meu irmão? Em quem você tem se espelhado, meu irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. Apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se posicione, minha irmã. Se posicione, meu irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vitória é certa, porque Cristo ama a sua igreja. Eu vou ficar dessa forma. A vitória é certa, porque Cristo ama a sua igreja. Louvado seja Deus. É inconformável o que vemos. Nós, sopreiros da casa do Senhor, por misericórdia, bondade do Deus vivo. Louvado seja Deus. É inconformável o que Deus mostra para nós. Louvado seja Deus. E nós olhamos, louvado seja Deus, e tentamos passar, louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo olha de uma forma, louvado seja Deus, naquele momento está ouvindo. Mas quando passa o momento, parece que apaga tudo. Parece que não lembra mais, louvado seja Deus. Aleluia. Oh, amado, se soubesse a tristeza do nosso Deus. Se soubesse a tamanha tristeza do nosso Deus. Aleluia. Posiciona, meu querido. Se posiciona, meu irmão. A placa está aí, ó. Admite-se. Admite-se, louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro, louvado seja Deus, eu vou encerrar. Pedro, louvado seja o nome santo do Senhor. Com a sua primeira pregação, sua primeira palavra. Louvado seja Deus, diz a Bíblia, que foram quase 3.000 almas que vieram para o reino de Deus. 3.000 almas, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero confessar aqui diante da igreja do Senhor, que a igreja do Senhor aqui nesse momento, eu quero confessar, louvado seja o nome santo do Senhor, que a visão como Deus me deu, nós estávamos num lugar onde não cabia de tanto povo que estava entrando na igreja. Tenha a convicção do que eu estou te falando. Louvado seja Deus. Eu confesso em nome do Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que me mostrou. Era tanta, mas tanta gente que não cabia dentro da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era muita gente, louvado seja Deus. O nosso pastor estava no canto e nós ali, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas era muita gente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a praga continua. Nunca esqueça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ficar por aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toma a posição, meu querido. Toma a posição, meu irmão. Eu encerro em nome do Senhor Jesus. E agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém.